Se você não viu Blue Lock, Gurimo Igarashi, também conhecido como Igaguri, é o personagem mais odiado da série. E o porquê, você me pergunta? Olhando pra ele parece um cara tão feliz, um personagem completo. Nada a ver. Na real, tem duas razões principais. A primeira delas é que ele meio que trapaceia no esporte. Obviamente nada relacionado aos gêmeos, que realmente dão nojo no quesito de trapaça. Mas a gente vai voltar a isso depois. Tem um outro ponto, que embora ele não seja uma má pessoa de forma alguma, ele é só muito irritante. Sabe aquela vibe Zenitsu, onde ele entra em pânico e pira? E mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu me peguei torcendo pra ele, esperando que no próximo jogo fosse aquele no qual ele finalmente conseguiria um momento pra brilhar. Porque pra mim, ele é o azarão definitivo. O único cara que é bem mediano ou bem abaixo da média de Blue Lock. Ele tá tentando agarrar a oportunidade de uma vida inteira diante dele e tentando sobreviver a esse ambiente hostil. Um homem que vê um gap de talento gigantesco diante dele, mas continua lutando mesmo assim. E vamos ser sinceros, o motivo dele é extremamente relatável com a gente. Ele odeia o seu antigo emprego no templo da família o tanto quanto a gente pode odiar nosso emprego. A gente vê ele acordado à noite, tremendo de medo só em pensar em voltar para aquele lugar. O Blue Lock é a única e exclusiva esperança dele escapar disso. E ainda assim, desde o momento em que ele entrou no projeto, ele tem sido o de menor rank. Nenhuma vez ele foi qualquer coisa além do último. E ele não tem nenhum gol ou mesmo assistência em todo o show. E voltando pro início, inicialmente ele e o Izagi têm até um pouco de camaradagem. Ambos estão classificados baixos e ambos estão presos a filosofias que odeiam. E a coisa mais importante, ambos não têm uma especialidade ou uma arma, como o Ego chama. Ao redor deles, eles veem velocidade incrível como a de Shigiri, a força excepcional de Kunigami e o drible incrível do Bachira. E eles não têm nada disso. Eles compartilham esse sentimento em comum. Sem dúvida, foi um enorme alívio para Igaguri ter mais alguém no mesmo barco que ele. Mas não demora muito. O Izagi ele encontra sua arma. Com seus olhos e cérebros, ele pega o gol da vitória contra a equipe Y e se encontra no topo das classificações de equipe. E depois disso, ele de fato para de ficar com o Igaguri, tanto quanto costumava. O vínculo implícito que eles tinham como os dois mais fracos tá começando a se quebrar. E assim o Igaguri ele fica para trás, ainda sem um meio de lutar. Quando a equipe relata as suas armas no capítulo 9, ele lista a sua como seu espírito implacável. O que na época soa como se ele só tivesse inventado algo para não enfrentar a vergonha de admitir que não tem nada. Mas olhando pra ele durante o resto da série, parece que ele tava certo no final das contas. No jogo da equipe V, a gente vê ele colocando seu rosto no caminho do chute de Nagi, em mais de uma ocasião. E algo que tenho a acreditar ao Akira, o criador da série, pois eu não percebi por conta própria, é que conforme o anime vai passando, o Igaguri ele se recusa a ser carregado. Tanto que um tema recorrente na série são os jogadores que não encontram um meio de depender da sua própria habilidade e acabam sendo eliminados. Você quer um exemplo? Os companheiros da equipe de Barou na equipe X, que apenas passaram a bola por Barou para fazer o que ele faz de melhor, que são os gols. O Kon, que teve que trair sua equipe e trapacear para marcar. O Naruhaya, no 2x2, que pelo menos tentou o próximo ao fim, mas ainda assim não conseguiu nada. Só que diferente deles, Igaguri nunca simplesmente se acomodou e dependeu de seus companheiros. Ele continuamente tá tentando encontrar um meio de se tornar útil e impactar o jogo. No capítulo 105, ou agora na segunda temporada, a gente consegue ver ele avançando junto ao rim para ajudar no ataque. E quando ele recebe um passe, ele não apenas devolve o passe sem pensar, do jeito que frequentemente a gente vê os jogadores mais fracos fazendo. Ele tira um tempo para pensar, qual é a melhor escolha, qual a decisão que vai fazer ele chegar na próxima etapa de ter uma vida boa. Tem também aquela frase, no final do episódio 1 de Blue Lock, que ele é o primeiro a dizer e reconhecer. Ele diz o seguinte: sem ressentimentos, pessoal, mas todos sabemos que é você ou eu, e eu não vou deixar que seja eu. Ele sempre procurou se impulsionar pra frente e nunca hesitou quando uma oportunidade apareceu. Ele é de certa forma o que o Ego diz. Ele menciona que vocês precisam descartar o senso comum e viver puramente pro seu próprio objetivo. É literalmente isso que o Igaguri faz. Se a gente fosse colocar ele como uma técnica secreta, poderia ser descartar o senso comum na minha visão. Então, vamos falar sobre o elefante da sala, que eu citei no começo do vídeo. A trapaça, propriamente dita. Agora, não há como a gente negar que ele joga sujo. Um pouquinho, vai, eu passo esse pano. E eu entendo completamente porque as pessoas talvez não gostam dele. No primeiro episódio, sozinho, a gente vê ele mirando no Bachira que tá dormindo, depois no Kunigami que tá distraído, e depois, no final do episódio, usando o Izagi de escudo de carne humana. Mas aqueles primeiros lances dele são, honestamente, algo que eu não posso deixar de passar pano. Ego, mais tarde, repreenderia Akira por deixar uma oportunidade de escapar. Mas Igaguri agarrou a chance de ir atrás de dois jogadores que não deveriam ter baixado a guarda em uma situação como aquela. E embora ele agarrar Izagi seja sem dúvida uma jogada moralmente questionável, momentos antes ele foi chutado na cara pelo Bachira. O que ele fez não foi contra as regras, embora novamente seja moralmente questionável e talvez um pouco injusto. Ainda permitido, ninguém teve problemas com isso acontecendo com ele, e eu passo sim o spam. E no mundo de Blue Lock, no final é isso que importa, sobreviver. Então claro, onde a sua trapaça realmente começa. Embora não incluído na temporada 1 por algum motivo bizarro, apesar de ser antes do anúncio da seleção sub-20, a gente tem um 2x2, com ele, Shidou versus Hell e Kunigami. Nesse 2x2, a gente ouve o Kunigami.
sobre o jeito dele querer jogar futebol de maneira honesta. Enquanto isso, Shidou responde que a ideia do espírito esportivo é ultrapassada e idealista. Antes de comentar que não há ninguém que ame uma partida justa e honesta, tanto quanto ele, como se estivesse fazendo uma distinção entre espírito esportivo e justiça, que são, é claro, dois conceitos ligeiramente diferentes. Embora ser esportivo envolva justiça, você certamente pode jogar de forma justa e ainda assim ser anti-esportiva. E as ações de Igaguri nesse jogo, embora horrivelmente anti-esportiva, são meio justas. Eu não acho que seja realmente correto dizer que ele está trapaceando, mas a gente volta a isso em algum momento. Porque o que o Hell diz sobre Igaguri é igualmente significativo. Sabe, ele tá completamente desdenhando dele, insultando, mesmo quando ele tá bem na sua frente, como se ele fosse irrelevante, não fosse nada. Dizendo que mesmo que ele possa ser o artilheiro de outra fase como companheiro de equipe, independente de quem seja, eles vão ganhar. O Shidou vai carregar isso. E eu quero tornar um momento pra lembrar de todos, antes de a gente ir pra esse jogo de fato, no capítulo 23, que o Hell é um filho de um multibilionário. Ele teve tudo que poderia ter querido e entregue a ele. Fora do campo, ele teve toda a vantagem injusta imaginável possível. No capítulo 19, a gente descobre que ele tem um talento para entrar no Block em 6 meses de jogo. O cara, ele foi agraciado com tudo que você pode imaginar e querer. Talento para futebol, dinheiro. Ele e o Igaguri compartilham o mesmo sonho. Eles estão aqui para escapar dos destinos de ter que assumir o papel do pai, o que deixa eles malucos. Só que um nasceu na riqueza inimaginável e no luxo, abençoado com um talento extremo para futebol. O outro nasceu sem nada, só com vontade de sair daquele lugar. E novamente, o Block sempre foi, ou é eu, ou vocês. Então por que Igaguri simplesmente deveria se render e deixar que eles o vençam? Por que Hell deveria ganhar em vez dele? Por que não lutaria de qualquer maneira que pudesse? A partida começa, e logo depois, Igaguri pega a bola. Hell corre pra frente dele pra parar e pensa que já entendeu os movimentos de Igaguri. Afinal, é só o Igaguri, que ameaça ele representa. Mas é exatamente esse o ponto. Esse desdém que faz Hell cair na armadilha dele. Igaguri se lança pra frente contra Hell ganhando uma falta. Não subestime um filho de um templo. Esta é uma arma que eu adquiri para lutar por conta própria. A astúcia que faz a outra equipe receber faltas. Cara, na moral, as falas dele são muito boas por sinal, tá? E sabe, eu realmente duvido que ele goste de ter isso como uma arma. Embora eu não o culpe nem um pouco por se satisfazer em provar que alguém que o desdenha tanto tá errado. Mas ele procurou e procurou por uma arma desde que ele chegou no Block e simplesmente não encontrou por meios convencionais. A sua resistência, força, velocidade, tudo é extremamente abaixo da média. No fim do capítulo, inclusive, de empate diz a todos: empunhem armas, usem suas próprias armas pessoais, façam seus inimigos tolos. E mais interessante que atacantes de primeira classe todos têm suas próprias armas únicas, e que eles devem ralar o cérebro para encontrar a sua própria. O Igaguri, ele fez exatamente isso. É essa a única coisa que ele conseguiu encontrar. Ele pensou fora da caixa das suas habilidades, desconsiderando todas as coisas que ele não podia fazer. Mas ele se recusou a fechar a porta para essa oportunidade. Em vez disso, procurando constantemente por algo que pudesse usar, é algo que o Izagi faz muito ao redor da série. Por isso que eu acho que não faz sentido essa crucificação nele. Ele é alguém que ele faz tudo para personificar os ensinamentos do ego, apesar da falta de habilidade. E aí, voltando para essa partida, a gente não vê a reação do Kunigami a isso. Mas eu duvido que ele tenha aprovado isso de forma alguma. Você pode imaginar até a frustração dele ao perder para alguém que está explorando as regras dessa forma. Mas também quero apontar que o Shidou diz que o Hell e o Kunigami estão apenas tentando jogar futebol. Mas pro Shidou é muito mais do que isso. Futebol é a própria vida, é o sentido de estar vivo, que eu acho que também se aplica ao Igaguri dessa forma. O Hell, ele tem motivações fora do campo, que é escapar do tédio. Kunigami também, que é ser o herói. Não é uma necessidade, como Igaguri. Mais tarde, Hell até admite que se ele perder aqui, ele pode simplesmente voltar a fazer uma vida lá. E imagino que, em certa medida, isso aplica pra todos. Nenhum deles tem a mesma necessidade que o Igaguri tem, onde se ele perder, uma vida absolutamente miserável espera ele. Obviamente, todos eles ficariam cheios de frustração se perdessem, mas pra Igaguri, e aparentemente pra Shidou também, há algo além disso. E eu acredito que justamente por essa vontade, Kunigami e Hell acabam perdendo. E isso faz com que Kunigami fosse eliminado. E é claro, com o Igaguri passando por isso, não é a última vez que a gente vai ver ele. E aí um aviso pra você: o resto desse vídeo, ele conterá um spoiler do mangá, da Liga Não Egoísta. Então você foi avisado. E se você tá saindo até aqui, primeiramente muito obrigado. E eu tenho alguns outros vídeos de Blue Lock, se você quiser dar uma olhada. Mas enfim, no arco mais recente de Blue Lock, na Liga Não Egoísta, o Igaguri, ele continua a se encontrar no fundo, ainda em último, ainda incapaz de deixar sua marca no mundo. A partida contra o Barça passa e ele não joga. Contra o Manshine, a mesma coisa. A partida contra o Ubers, time do Barou, termina, o Igaguri ainda não saiu do banco, mas ele simplesmente não vai deixar passar. No capítulo 241, em um movimento final desesperado, ele pede um conselho pro Izagi. Ele só quer uma resposta para que ele consiga fechar essa lacuna de talento que tem entre eles. E parece impedir eles de se destacar. Mas mesmo com o enorme cérebro futebolístico do Izagi, simplesmente não tem uma resposta. Como alguém que está indiscutivelmente atrás de todos os outros,
pode sobreviver. Em vez disso, ele lhe pergunta por que o Igaguri joga futebol. E obviamente, depois dessa pergunta, o Igaguri se sente envergonhado. Ele tá apenas visando não assumir o templo, em vez de ser o maior atacante do mundo, que é o propósito do projeto. Mas Izagi acha que tá tudo bem, dizendo que todos nós somos humanos, e que o que os humanos só podem focar é um único objetivo por vez. E eu acho que essa é a verdade não dita aqui. Ambos sabem que Igaguri não vai ser o melhor atacante do mundo no Blue Lock. Ele simplesmente não é feito pra isso. Mas aí ele não devia se envergonhar disso. Ele tá mirando no objetivo mais baixo, que vai mudar sua vida. Um objetivo que incendeia a alma dele. Ele simplesmente não é feito para o futebol, mas ele não deve se envergonhar disso. O que mais pode se pedir de um homem? O Izagi tem um respeito genuíno, e por isso, esse respeito vindo de alguém que Igaguri também respeita é um ótimo ponto. Eu gosto de como eles genuinamente ficam felizes um pelo outro, pelo seu crescimento. Mas isso foi o suficiente para manter o Igaguri de pé. Ele diz que sabe o que fazer agora. E eu acho que, baseado na reação, parece para mim que ele se envergonhou da sua motivação, viu-a como algo menos digno, de que todos ao seu redor estavam mirando. Esse é o momento que ele deixou de ser um personagem que eu apenas gostava, para um personagem que eu definitivamente comecei a torcer. Porque eu mesmo já senti isso às vezes, sabe? E essa parte nem mesmo está roteirizada, mas eu acho que aquela sensação de eu ficaria genuinamente feliz só com isso, mas então você inevitavelmente vê aquelas pessoas lá no topo e eu posso ficar bem pra baixo e começar a sentir que não é o suficiente, sabe? Quando na verdade é. E só até agora me deu a entender que ao dizer isso, que esse é o lado do Igaguri, com o qual eu me identifico. Receber uma oferta de uma equipe mudaria sua vida? Qual o problema se ele não é o melhor do mundo ou mesmo do Blue Lock? Pro objetivo de sustentar sua família e sair daquela vida miserável, ele já atingiu. E pros pontos dele, tá mais que suficiente. Esse era o verdadeiro objetivo de ser um atacante pra ele. Ainda no decorrer desse capítulo, a gente vê que as equipes são anunciadas e ele não é incluído. E o fato dele não estar sendo incluído no jogo mais importante faz ele tomar uma atitude desesperada. O seu destino tá fora de suas mãos e ainda assim, enquanto a equipe caminha pelo túnel, ao contrário dos outros membros do banco, ele anda ao lado dos titulares gritando sim senhor, mostrando que ele está pronto para jogar igual os outros. Então, no 276, após o empate do Rin, o Loki e o Noah se substituem. E o maior atacante do mundo é aquele que persegue por esse título. E ao lado desses dois gigantes no mundo do futebol, o Noah chama o Igaguri para se juntar a ele. E para espanto de todos os outros no campo e no banco, o Igaguri recebe essa única chance de mudar o seu destino com um grito desafiador, e ele caminha pro campo. A partida começa, e conforme ela vai se desenrolando, o Igaguri, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não tem tempo pro nervosismo ou medo. A única chance de redenção é aproveitar imediatamente. Receber uma proposta, ganhar em dólar, sair dessa vida miserável que ele tanto quer. Eu adoro a forma como o escritor conseguiu dar ao Igaguri um momento que não parece forçado ou irreal. E mesmo assim é tão legal. O Rin, ele já estava descontrolado há um tempo. E ele estava avançando imprudente, tornando-se o alvo perfeito pro Igaguri que estava praticando cavar as faltas. O Rin nunca tinha visto isso antes. E ele cai igual um patinho. Tanto que depois, nesse mesmo jogo, ele cai uma segunda vez. E é a primeira vez no Blue Lock que Rin e Toshi caem na mesma armadilha 2 vezes. Bom, mas depois de 2 vezes o raio não cai mais no mesmo lugar. Ainda mais com o cartão amarelo, as táticas deles param de funcionar. E essa cena é de quebrar o coração. O Igaguri chorando, desesperado pra continuar em campo e o Noah só ignorando, como se fosse surdo. Vê tudo pelo que ele trabalhou desmoronar do jeito que aconteceu e a gente vê Izagi prestando seu respeito a ele. Ele sabe pelo que o Igaguri passou. Ele tava na mesma situação no início da série. O Izagi teve a sorte de ter o dom da consciência espacial e a previsão. Mas sem isso, ele estaria na mesma posição que o Igaguri. Vendo todo o seu trabalho não conseguir compensar a pura lacuna física entre ele e todos os outros, é triste. E por mais triste que isso seja, contanto que ele receba uma oferta e que certamente acontecerá, já que há jogadores como Hiroi que simplesmente entraram na substituição e ainda conseguiram chegar aos 20 milhões apenas com uma assistência, se ele conseguir e alcançar seu objetivo, ele vai escapar do tempo. E eu acho que quando essa oferta se concretizar, ele será um monge muito orgulhoso e satisfeito por jogar com provavelmente um meio campo ou volante em um time grande. E realisticamente, mesmo que ele sobrevivesse a essa rodada, ele não sobreviveria à próxima. Mas, independente disso, há muito tempo eu penso que o fato dele receber uma oferta e deixar o Blue Lock é o final perfeito pra ele. E é isso. Muito obrigado por assistir, eu espero ter mudado um pouco a sua opinião sobre Igaguri. Uma vez que a Neo Gate League acabar, você pode esperar ver mais vídeos do Blue Lock meus, mas até lá, obrigado por assistir até aqui. Duvido muito que a gente veja Igaguri em algum outro lugar, porque como eu disse, ele é bem odiado pela comunidade. Mas é isso, normalmente eu não sou muito de fazer isso, mas se você tá gostando, assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, não custa nada. E até a próxima.